Financiar ou alugar? E aí, qual dos dois é melhor? Você deve hoje correr para comprar um apartamento ou você deve encontrar um bom aluguel? É nesse assunto que hoje nós vamos tocar o dedo na ferida e eu vou contar para você se o programa é Minha Casa Minha Vida ou se ele é Minha Casa Minha Dívida. Quem sabe, né? Mas também nós podemos falar, quem sabe o aluguel, na verdade, é para aquela pessoa que não tem nada, né? Paga para os outros. Você já ouviu isso? São algumas coisas que a gente ouve aí no mercado. E eu quero hoje trazer para você alguns hacks macroeconômicos para subsidiar ou fundamentar a nossa decisão. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para você qual é o objetivo, qual deve ser o objetivo, qual deve ser o mecanismo que você deve adotar para atingir o seu objetivo de acordo com o seu perfil financeiro, tá? Só que esse vídeo é diferente, porque eu poderia trazer para você como uma pancada de influenciadores faz isso, traz uma planilha pronta que eu falo para você que é melhor você alugar por conta da coluna A e B. Eu falo que é melhor financiar por conta da coluna C e D. Ou seja, o que eu quero dizer é que a planilha aceita tudo. Uma planilha, ela funciona pela matemática. E já diz o trocadilho, né? A matemática, ela aceita tudo. Eu já vi um influenciador, isso é um exemplo financeiro, mostrando através de uma planilha por A mais B, ele provou que compensa muito mais você financiar do que você alugar. Olha, a planilha mostrou. Só que ele não falou que ele reajustou um aluguel por 30 anos, né? Então você imagina, se eu reajustar um aluguel 30 anos, e para comparar com o financiamento, não é uma base igual, porque veja bem, dificilmente quem mora de aluguel vai permanecer nesse aluguel, no mesmo imóvel, por mais de 5 anos. Veja bem, uma das premissas de você morar de aluguel é algumas liberdades que nós queremos desfrutar. Quais são elas? Dentre as que eu posso elencar para você, principalmente a liberdade geográfica. Veja, se eu moro na periferia e eu trabalho no centro da cidade de São Paulo, eu demoro em torno de 2 horas, dependendo do lugar, mais ou menos, para chegar ao serviço. Bom, enquanto você é um assalariado, CLT, não tem muita perspectiva de futuro, a situação é uma. Agora, a partir do momento que você começar a ganhar comissão, a partir do momento que o teu resultado impacte de fato na tua renda, você pode agora tomar talvez uma decisão financeira por morar próximo ao seu serviço. O financiamento imobiliário não te possibilita isso. O aluguel te possibilita. Então, veja que se eu posso morar, vamos supor que eu more em um determinado lugar, apartamento, durante 5 anos. O aluguel vai ser reajustado nesses 5 anos. Se chegar um momento e eu falar, esse valor não está dando para mim, o que eu faço? Largo tudo, vou morar debaixo da ponte? Não, criatura. Você só vai achar um aluguel mais barato. E é totalmente possível, tá? Claro, às vezes você vai ter que mudar de bairro, você vai ter que mudar o tamanho do apartamento, mas concorda que é plenamente possível isso? Então não dá para eu falar que para você fazer uma planilha para você e mostrar, comparar, reajustando o aluguel com o valor do financiamento para falar que compensa financiar. Não faz sentido. Agora, vamos para o outro lado. Também não faz sentido eu falar para você que você vai comprar um apartamento que você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel e por causa disso você deveria alugar, né? Por conta que você vai pagar 3 vezes o valor do imóvel. Só que o dito cujo que faz o vídeo falando sobre isso
não te conta que a inflação média no Brasil é de 5% ao ano. E você vai ficar mais pobre 5% ao ano, independentemente do que você faça. É por isso que a gente te convida a investir, né? Que nós sabemos que a taxa média de investimentos no Brasil, já fiz um vídeo falando sobre isso, é de 12% ao ano, tá? Considerando isso, né? Gilberto, para onde eu vou então? Você falou que o influencer que fala para eu financiar não está me contando toda a verdade, e o influencer que fala para eu alugar também não está me contando toda a verdade. Qual é a verdade? Bom, eu não quero que você ache que eu descobri a fórmula mágica. Não, gente, é economia. Conceitos macroeconômicos. Eu tive um professor na minha pós-graduação, Roberto Dumas, que as aulas de economia com ele foram extremamente interessantes e ele dá entrevistas, sugiro acompanhar, principalmente na BMC News, né? Mas agora vamos explicar para você. Conceitos macroeconômicos. Bom, tem 3 coisas que eu preciso que você entenda aqui. A primeira, o que é inflação? Inflação, como eu já disse, é a perda do poder de compra da moeda. Inflação não é aumento de preços generalizado. Inflação é o quanto você fica mais pobre ano a ano. De maneira que a culpa de você ficar mais pobre ano a ano, de as coisas aumentarem de preço, não é do empresário malvadão. É do governo, criatura. É o governo que fica imprimindo dinheiro sem lastro. O governo imprime a moeda fiduciária na confiança. Você sabia disso? Que o nosso dinheiro hoje, desde 1970, principalmente, ele agora depende da confiança que eu dou à moeda. É por isso que a gente viu nascer o Bitcoin. Porque depois de 2000, principalmente ali, teve a crise da bolha de .com no início dos anos 2000. Em 2008, foi o ápice, quando teve a quebra do Lehman Brothers lá nos Estados Unidos. Porque aí o governo descobriu que ele podia o quê? Ligar a impressora, começou a imprimir dinheiro. Cara. Então, assim, inflação é isso. Não vou me alongar aqui. Segundo, taxa de juros. A taxa de juros que o Banco Central estabelece, ela nada mais é do que um remédio que ele aplica no paciente para que a inflamação diminua. Se a doença é muito forte, o remédio tem que ser mais forte. Você não vai, você está com uma infecção bacteriana, eu não vou entrar com um dipirona, eu vou trazer um antibiótico. O que o Banco Central faz é isso de acordo com o nível de inflação. Lembre-se que aí vem o próximo indicador que eu quero que você entenda, o quarto, né? Que é a nossa meta de inflação. A meta de inflação no Brasil é 3,5%. Só que o governo tem feito um ótimo trabalho e tem conseguido deixar você mais pobre 5% ao ano. Logo, se eu tenho que perseguir uma meta de 3, tá? 3 é a saúde. Só que o paciente está com febre e não sai de 5, eu tenho que dar antibiótico. Então a minha taxa de juros sobe 15% para poder chegar em 3, porque ele está em 5. Percebe como que funciona a macroeconomia? Gilberto, para que você está me explicando isso, criatura? Eu só quero saber se eu alugo ou financio. Calma, eu preciso te explicar. Se você quer ficar na média, vai nos outros influenciadores. Aqui eu vou te trazer informação agora, eu vou te falar. Ó, vamos tomar como base o perfil financeiro que o Minha Casa Minha Vida coloca. Tá? Vamos trabalhar com o programa do governo. Hoje, a faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, ela é de até 2.160, né? De 2.160 a 2.850, né? Quando você está nessa faixa, você consegue juros de 4,75, 4,50, né, a 5%. Então vamos falar que se você ganha entre R$2.000 e 2.850, você pega uma taxa de juros redondando de 5%, certo? Na faixa 2, você vai de 2.850 a 3.500,
você pode pegar uma taxa de juros de 5 a 6, certo? Na faixa 3 é para quem ganha renda familiar, né? Lembra sempre disso. A partir de 4.700 até 8.600, né? E aí pegam juros em torno, né, a partir de 7,66 a 8,16. Então vamos arredondar ali na faixa 3, 8%, tá? Então, você lembra que eu falei para você que a taxa de inflação média do Brasil ela é de 5% ao ano? Você viu que a faixa entre a faixa 1 e a faixa 2, dependendo das condições em que você se enquadra, a média do teu financiamento é de 5%? Então, percebe que enquanto você está na faixa 1 e na faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, se você financiar, você vai estar pagando juros zero. Oi? Gilberto, o quê? Eu vou pagar o financiamento a juros zero? Sim, criatura, porque desconta a inflação. A inflação não é 5? Você vai pagar 5 no financiamento imobiliário? Então vale a pena. Por quê? Porque eu não estou pagando nenhum tipo de ágio em cima da inflação. Basicamente, eu não estou pagando juros. E percebe? Digo mais, nenhum influenciador de finanças te conta isso. Mas se você está na faixa 1 e na faixa 2, não compensa amortizar, criatura. Não compensa. Por causa da inflação. Meu Deus, precisa entender isso. Não, Gilberto, mas porque eu pego as parcelas lá da frente e eu vou tirar com R$ 500, eu tiro 3 parcelas. Meu Deus do céu, cara, faz o cálculo da inflação 5% ao ano, que você vai ver que compensa você deixar esse financiamento lá correndo, porque você vai ficar, o dinheiro, a base monetária, ela vai expandir 5% ao ano. Então, em 30 anos, a parcela que você pegou lá no início, a de 2.800, daqui 30 anos, 2.800, se você fizer o valor presente disso, compensa. Percebe? Você não vai pagar juros zero. Entendeu? É inflação, é macroeconomia. E nenhum dos influenciadores de finanças por aí te conta isso. Você percebe a loucura que a gente vive? Mas vamos lá. Calma que não acabou. Por quê? Eu falei para você que se você tá no faixa 1 e faixa 2, compensa você financiar. Agora vem o pulo do gato. Se você tiver na faixa 3, aí começa a gente mudar a história. Por quê? Perceba que quem está na faixa 1 e na faixa 2 são pessoas que ganham, cara, no máximo R$ 4.000. Se a pessoa ganha até R$ 4.000, isso eu estou falando de renda familiar, né? Você percebe que fica difícil, porque as pessoas não conseguem, geralmente, às vezes, se manter com esse valor. Pagar uma parcela de 30% dessa renda vai ser pesado para eles, certo? Então, o que eu estou falando? Que numa condição de vida um pouco mais contida, um pouco mais pobre, eu quero que você saia disso, tá? Se inscreva nesse canal, curta, comente e compartilhe esse vídeo, mas nessa condição, a pessoa financiar, ela vai estar pagando a juros zero, eu acho que é a melhor coisa que ela pode fazer. Porque o imóvel vai se valorizar, geralmente os imóveis acompanham a inflação, e a gente não vai alongar sobre isso. Mas vamos falar da faixa 3. Se a pessoa ganha a partir de 4.700, ela vai pegar um juros a partir de 7,66% ao ano. Bom, se a taxa média de inflação no Brasil ela é de 5% ao ano, ela vai estar pagando um ágio de no mínimo 2,66, quando não de 3,16, né? Então, vamos falar que a pessoa vai pagar um ágio de 3% ao ano. Gilberto, compensa? Olha, se você alugasse, talvez você conseguiria um imóvel com uma condição muito melhor. Por quê? Olha o pulo do gato. A pessoa que está no faixa 1, faixa 2, ela vai pegar um imóvel de 200 mil. Um imóvel de 200 mil, via de regra, ele vai dar para você um aluguel, se você fosse alugar, de R$ 2.000. Muitas das vezes, quando menos, né? 1.500, 1.000 e pouquinho. Mas o que eu quero dizer? Quanto o preço do imóvel for menor, geralmente o aluguel ele acaba
quase que equiparando em torno ali de 0,80% ao mês. Então, se eu estou falando num apartamento de 200 mil reais, 0,8% ao mês, a pessoa vai estar recebendo 1.600. Eu tô pegando média de mercado, tá? Claro, se você pegar isso em outro bairro, vai ser outra coisa, outra realidade. Eu tô falando de média aqui. Aí, vamos supor que a pessoa do faixa 3, que ganha 4.700 a 8.700, o cara não vai comprar o apartamento de 200 mil na periferia, em Perus. Não vai. Esse cara, ele vai pegar um apartamento próximo do metrô, que muitas das vezes ele vai querer que tenha vaga, né? Ele não vai pegar de 1 quarto, ele vai pegar o de 3, o de 2 quartos com vaga. Então vamos supor que o apartamento dele seja de 300 mil reais, tá? Normalmente, via de regra, a gente acha que, pô, se é 300 mil reais, o aluguel acompanharia, mas não. A média dos aluguéis, ela está em torno de 0,40% ao mês. Eu falei que o imóvel de 200 mil você pode conseguir um pouquinho mais, né? Em porcentagem. Mas no caso do imóvel de 300 mil, vamos supor que esse cara alugando, ele vai conseguir 0,40% ao mês, tá? Então, ele conseguiria um aluguel de 1.200, percebe? Então, assim, vamos falar o 0,80 para que a gente fique na mesma comparação lá dos 200 mil, né? 0,8% ao mês daria 2.400, tá? Então, começa a perceber que se eu conseguisse um aluguel, eu estaria pagando 0,8% de aluguel ao mês. Só que nos meus investimentos, a média de investimentos, ela é de 12% ao ano. Bom, se a média de investimento de 12% ao ano, eu estou fazendo conta simples, a conta não é essa, mas vamos supor que 12% ao ano, dividido por mês certinho, eu teria 1% ao mês. Então concorda que compensa mais eu investir? Eu pegar a diferença e investir? Percebe? Então por isso que para quem ganha mais, a partir do faixa 3, eu já falaria para você alugar. Só que você tem que tomar cuidado. Quando eu falo para você alugar, eu estou falando para você alugar algo dentro das suas realidades. Não vai achar que você vai alugar um puta apartamento diferenciado. Não, tá? Aluga um apartamento contido. Pega um apartamento com uma classe média ali, a classe baixa, né? Um apartamento que o aluguel vai estar em torno de 0,5% ao mês. Tem, tá? Aqui a gente está falando, eu sei, fizemos aqui algumas simulações com 0,8% ao mês. Só que na média, acontece que os apartamentos, você consegue achar aluguel de 0,40%. Eu sou prova. Meu aluguel, ele é de 0,5% ao mês. Você acha que compensa eu pegar um financiamento de 8,16%? Sendo que nos meus investimentos, na média é 12%, mas posso te falar, já fiz vídeo aqui. Eu tenho empresa lá que rendeu 90%, tá? Então assim, eu faço muito mais que isso. Só de dividendo, eu recebo 10% ao ano. Dividendo. Fora valorização, bonificação, crescimento de receita da empresa, porque isso conta, né? O teu patrimônio pode eventualmente oscilar para baixo, mas as receitas das empresas, muito provavelmente sempre, isso acontece, a empresa é boa, elas oscilam para cima. Porque quando você estuda o ciclo do mercado, você consegue capturar. Se a taxa de juros sobe, geralmente o que acontece? É para combater a inflação. As empresas, elas vão faturar mais, elas aumentam a receita, porque a base monetária é maior, então elas reajustam os preços. O mercado às vezes não reconhece isso. Então é daí que vem você extrair o alfa do mercado, tá? Mas por que eu tô falando isso, Gilberto? Por que você chegou nos investimentos? Por quê? Se eu vou pagar 8,16% ao ano, compensa eu investir ganhando 12%. Então eu vou pegar um aluguel contido, eu vou alugar um imóvel para pagar 0,5% ao mês em relação ao preço que ele vale,
e vou investir a diferença. Aí vale a pena. Só que o carinha lá do faixa 1 e faixa 2 não vai ter essa diferença para investir em comparativamente. E ele vai estar pagando só a inflação. Então, para ele, o melhor investimento, como geralmente a pessoa entre o faixa 1 e faixa 2, a pessoa normalmente não tem conhecimento financeiro, não tem educação financeira. Nós sabemos que o nosso país é um país que tem muitas pessoas que ainda são analfabetos funcionais, né? Escreve, mas não lê, escreve, mas não entende, interpretação de texto. Então, para esse cara, se ele financiar um apartamento lá no faixa 1, faixa 2, é o melhor investimento que ele vai fazer. Agora, para você que está no faixa 3, ganha um pouco mais, você produz alfa do mercado. Então, se você produz alfa, compensa você ir para o investimento. Porque você vai pagar 3% ao ano ali de juros acima da inflação de graça. Não faça isso. Vá para o aluguel. Planeje financeiramente. Eu vou mais longe, tá? Quem está no faixa 3, a partir do faixa 3, quem ganha um salário desse, já tem educação financeira para de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos, mudar de apartamento e reduzir o seu aluguel. Entendeu? Então é por isso que ninguém te conta isso. Ninguém fala isso para você. Existe então um perfil financeiro que vale a pena financiar e existe um perfil financeiro que vale a pena morar de aluguel e extrair alfa dos investimentos. Entendeu agora? Se você chegou até aqui, se essa aula mudou o seu mindset, comenta aí embaixo que você gostou, beleza? Eu vou trazer mais valor para você. Esse vídeo ficou grande, mas eu queria explicar o que ninguém te falou na internet.